aberto aí. Pai, nós também te louvamos e te pedimos que agora fales conosco pela tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que tu falares conosco nesta noite, pelo teu Espírito Santo, e que a tua palavra traga crescimento, edificação, ensino e também salvação e cura, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Moisés, o legislador, o rei Davi, o profeta Elias, a rainha Esther, o profeta Daniel, a profetisa Ana, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo. Todas estas pessoas da Bíblia têm uma coisa em comum. Eles praticavam uma disciplina espiritual que nós temos abandonado nos tempos modernos. Eu não sei por quê. Talvez porque nos ensinaram que nós precisamos comer 3 refeições diárias e também um snack entre cada refeição. Eu não sei. Do que estou falando? Estou falando sobre jejum. Todos estes são indivíduos que jejuavam. O jejum era uma parte importante das suas vidas. Nós anunciamos que, começando hoje, até dia 12 de março, nós vamos entrar numa campanha, se assim podemos dizer. Não coloque isso aí, por favor, irmão. Eu te pedi para deixar para o final, quando eu anunciasse. Obrigado. É porque distrai a atenção. Vocês estão lendo lá e não estão ouvindo o que estou dizendo. Nós anunciamos que íamos fazer uma campanha de jejum e oração, de hoje até dia 12 do mês que vem, 4 semanas de jejum e oração. Eu quero que você leia comigo Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O que é o jejum? Em toda a Bíblia, o jejum é tido como abstenção de comida para propósitos espirituais. Não é uma greve de fome. Também não é um plano de dieta. Vou falar nisso. No mês que vem nós vamos começar também uma série de disciplinas espirituais que vão incluir também uma dieta inspirada no profeta Daniel. Mas não é disso que nós estamos falando hoje. Jejum não é dieta. Jejum, se feito do jeito que a Bíblia descreve, é uma prática muito espiritual para ajudar na nossa vida espiritual. O jejum bíblico sempre se concentra em propósitos espirituais. Há outros jejuns, como o jejum médico. Você vai fazer uma cirurgia, algum exame, você tem que ir em jejum. Mas isso não tem a ver com o jejum da Bíblia. O jejum bíblico se concentra em propósitos espirituais. Na Bíblia, o meio normal de jejuar envolve abster-se de toda a comida, sólida ou líquida, mas não de água. Lucas capítulo 4, versículo 2, descreve o jejum de 40 dias de Jesus. A Bíblia diz que ele não comeu nada e que no final do jejum ele teve fome. De um ponto de vista físico, esta é a maneira pela qual a Bíblia descreve o jejum. Há outros tipos de jejuns descritos na Escritura, como, por exemplo, o jejum parcial em Daniel, capítulo 10. E também o jejum absoluto em Esther, capítulo 4. Nós vamos falar disso em outra ocasião. Entretanto, o jejum normal é não comer comida por algum tempo. É não ingerir comida por um período de tempo. O
O que Jesus fala sobre jejum? Tem havido um debate ao longo dos anos sobre se o crente, o cristão, precisa jejuar ou não. Sobre se o jejum é um mandamento das Escrituras ou não. Será que o jejum é uma exigência? Será que ele é parte da vida cristã, assim como a ceia do Senhor, ou o batismo, ou a confissão? Embora muitas passagens tratem do assunto do jejum, duas se destacam. Especialmente porque são ensinos do Senhor Jesus. Nós não nos guiamos pelo que está no Velho Testamento, embora o Velho Testamento ilustre as doutrinas do Novo Testamento. E a palavra de Jesus é a palavra crucial neste assunto. Em primeiro lugar, Mateus 6, 16 a 18, o texto que nós acabamos de ler, parece indicar que o jejum é uma parte da vida cristã, como dar o dízimo, como dar ofertas, como orar. Inclusive, Jesus fala no contexto de dar e fala de orar. Jesus diz, quando vocês jejuarem. Mas Jesus não diz, se vocês jejuarem. Então ele assume que seus discípulos iriam jejuar. Ele está nos mandando jejuar? Eu não penso assim. Não é uma ordem do Senhor Jesus. Eu penso que Jesus estava ensinando um grupo de pessoas que normalmente praticavam o jejum. Os fariseus e muitos judeus tinham como parte da sua semana um jejum. Assim, embora Jesus tenha dito, quando vocês jejuarem, ele não diz, vocês precisam, ou vocês têm que jejuar. Segunda passagem é Mateus 9, 14 a 17, que declara diretamente que os discípulos não iriam jejuar enquanto Jesus estivesse com eles, mas que eles jejuariam depois que ele partisse. Nesta passagem nós vemos que Jesus defendeu a prática do jejum. E ele esperava que seus seguidores, seus discípulos, seguissem, praticassem esta disciplina, depois que ele os deixasse. Ele disse, enquanto estou com vocês, vocês não jejuem. Mas depois que eu partir, vocês jejuarão. Talvez é a palavra mandamento, que nos confunde. Jesus nunca mandou jejuar. Ele não diz, tu jejuarás. Nunca, em nenhum lugar. Vós jejuareis. Não, Jesus nunca disse isso. Mas ele esperava que os membros do reino de Deus praticassem o jejum. Por isso ele diz, quando vocês jejuarem. Enquanto eu estou com vocês, vocês não jejuarão. Mas chegarão dias que eu não estarei mais, e então vocês jejuarão. Então, devemos nós, como cristãos, jejuar? Sim. Quais são os propósitos do jejum? O jejum deve estar sempre concentrado em Deus. Em Zacarias 7,5, Deus pergunta o seguinte, vocês jejuaram para mim? As pessoas dos dias do profeta Zacarias jejuavam, mas elas jejuavam pelos motivos errados. Elas jejuavam por causa da religiosidade. Elas jejuavam porque elas sentiam que tinham obrigação de jejuar. Elas jejuavam por motivos egoístas. E Deus então pergunta, foi para mim que vocês jejuaram? Essa é uma pergunta retórica. O que ele quer dizer, não foi para mim que vocês jejuaram. O jejum sempre deve estar concentrado em Deus. O nosso jejum precisa ser feito, deve ser feito sob a direção de Deus. E nós devemos ter nossos olhos fixos nele. A nossa intenção deve ser glorificar nosso Pai nos céus. O jejum também nos lembra quem é que nos sustenta. Não é a comida que nos sustenta. Eu conheço pessoas que comem, daí a pouco, uma hora depois, estão com fome de novo. Tem vários aqui nesta igreja. Eu sou um, depois de 2, 3 horas, preciso comer de novo.
Colossenses 1,17 afirma que em Cristo todas as coisas são sustentadas. Então, ao abster-nos de comida, nós nos regalamos na palavra de Deus e somos nutridos por ela. O jejum nos ajuda a lembrar que quem nos sustenta é Cristo. Quem nos sustenta é Deus. Até a comida que comemos, quem nos dá é Ele. Ele nos dá o trabalho, Ele nos dá a saúde e Ele nos dá também a vontade de comer. Em terceiro lugar, o jejum ajuda a trazer equilíbrio às nossas vidas. Não é? Com que frequência as coisas não essenciais da vida assumem o controle? Quantos de nós assistimos um comercial na televisão, agora na internet, você vai abrir qualquer coisa na internet, tem um comercial lá. Ai, que raiva que às vezes dá, né? Ô, pastor, é raiva mesmo. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Esse tipo de ira não é pecado, não. Você não pode mais assistir um vídeo que está lá uma propaganda. Aí você começa a ver as coisas que você quer comprar. É ou não é? E depois que você compra, você fica frustrado. Primeiro, porque você não precisava. Segundo, porque você não tinha o dinheiro. Aí você ficou com a dívida no cartão de crédito. E terceiro, porque é uma coisa não essencial. É uma coisa secundária. É uma coisa que não tem valor nenhum, na verdade. Mas nós nos deixamos levar por impulso e deixamos que essas coisas controlem a nossa vida. Com que frequência nós também queremos coisas que não precisamos? Esta é a função dos comerciais. Quantos aqui assistiram o Super Bowl semana passada? Você sabia que no Super Bowl que eles lançam os melhores anúncios, os mais badalados anúncios comerciais da televisão são lançados no Super Bowl, porque sabem que tem uma audiência cativa de milhões de pessoas. E o jogo, desta vez, durou mais ou menos 2 horas e meia. Às vezes dura 3 horas e meia. Então dá tempo de passar muitos e muitos comerciais. E os comerciais são bonitos. Eu ontem peguei a gravação e falei, vou assistir só os comerciais, para ver como é que é. Realmente, são lindos. Tem uns com um conteúdo que a gente não concorda, inclusive. Mas são bonitos, são bem feitos, feitos para atrair. Mas eles despertam em você o desejo de coisas que você absolutamente não precisa. Vou lhe dar um exemplo. Toda vez que eu abro o e-mail, não sei se com vocês também é assim, o Bênio manda lá o e-mail com as músicas que nós vamos cantar aqui no domingo. Quando eu abro, a primeira coisa que aparece, toda vez, é um comercial de um novo app, né? Você fala em português aí? Aplicativo, que marca as suas milhas. Para mim é excelente, porque eu dirijo cerca de 3.000 milhas. Então, aquelas milhas que eu dirijo a trabalho da igreja, no final do ano eu posso descontar do meu imposto de renda. Então, esse aplicativo facilitaria a minha vida. Aí você fica, vou comprar. Aí depois eu penso, para que eu vou comprar? Eu já faço o cálculo todo mês, eu já sei quanto é. Mas essas coisas acontecem. Nós deixamos que coisas façam com que a gente queira o que a gente não precisa. E também com que frequência nós permitimos que outras coisas que não Deus nos controlem. Quantas vezes nós permitimos que coisas absolutamente sem sentido, muitas vezes, controlem a nossa vida? Sentimentos, por exemplo. Você deixa que o sentimento de raiva te controle. Eu falei de raiva aqui, mas aquela raiva é a ira passageira bíblica, tá? O sol não se põe sobre ela. Mas tem gente que fica guardando raiva. Fica guardando mágoa dos outros. Vou falar mais sobre isso depois. Fica guardando, sabe? Fica preso no passado. Já pregamos várias vezes sobre isso aqui. Sentimentos que controlam a vida da pessoa. Ou coisas que absolutamente não deveriam ter o controle. E acabam tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós acabamos nos deixando influenciar mais pelos valores das coisas do que pelos valores de Deus. O jejum nos ajuda a manter os desejos naturais do nosso eu humano, da nossa natureza humana, em xeque. E a equilibrar a nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios 9, 27, e também no Salmo 35, 13, se descreve isto. Vou ler para você. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É para isso que serve o jejum, para nos ajudar a criar disciplina. Disciplina na nossa vida espiritual e também disciplina na nossa vida física.
E Davi diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. De quem é que Davi está falando? Que ele diz que quando eles estavam doentes, ele se humilhou com jejum. De quem ele estava falando? Seus inimigos, seus adversários. Você ora pelos seus inimigos? Você jejua por eles? Davi diz até o seguinte: a minha oração já volta para mim. A versão inglesa diz assim: volta para o meu coração. Mas eu fiz a minha parte, eu orei pelos meus inimigos. É uma questão de disciplina. Quais são os motivos para jejuar? Há vários, mas eu vou dar alguns aqui baseados na Bíblia e nestes personagens que eu citei no começo. Moisés jejuou para ouvir a voz de Deus. Ele subiu ao Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ali Deus se revelou a ele. Ali Deus trouxe a sua lei para o povo de Israel. Moisés estava num momento de íntima comunhão com Deus. E ele queria ouvir tudo quanto Deus tinha a revelar. E ele ficou em jejum durante 40 dias e 40 noites. O rei Davi jejuou quando o filho dele ficou doente. Este filho havia sido fruto do pecado com Batseba. E Deus disse que tiraria o menino dele, por causa do pecado que ele tinha cometido. Mas ele jejuou. Durante vários dias, ele esteve em oração e jejum por aquele menino. Por duas coisas. Primeiro, por contrição, como um sinal de que ele havia se arrependido. Esse é um motivo também para jejuar. E o outro, para que o menino fosse curado. Você conhece a história? Deus não ouviu a oração de Davi, porque ele já tinha dito que ele iria fazer. Mas ele jejuou. Alguém está doente na sua família? Ore e jejue. Você se arrependeu de algum pecado que você cometeu? Você está contrito? Mostra a Deus a contrição do seu coração. O profeta Elias jejuou no momento de perseguição e de desânimo físico e espiritual. Inclusive, há um paralelo entre Moisés, Elias e Jesus. Eu vou falar dele depois. Elias, ele foi perseguido pela rainha e pelos seus soldados, e ele se retirou para o deserto, com medo, e ele ficou muito desanimado, tanto fisicamente como também espiritualmente. Mas ele reconheceu a sua dependência de Deus, que proveu o alimento para ele lá no deserto, e ele ficou 40 dias e 40 noites também em jejum, como Moisés. A rainha Esther jejuou quando o povo dela estava em grande perigo. Os judeus habitavam o Império Persa e levantou-se lá um homem que queria destruir o povo judeu. Seria o primeiro holocausto da história. E quando ela recebeu a notícia, através do seu tio, ela se dispôs a jejuar junto com suas servas. E assim ela fez. E foi um jejum, como eu disse antes, absoluto. Depois, outro dia, nós vamos tratar também os diferentes tipos de jejum. Hoje estamos falando apenas do jejum normal, que é a abstenção de alimento sólido. Okay? Mas ela jejuou quando o seu povo estava em perigo. Você está numa situação de perigo, alguém que você conhece está numa situação de perigo, ore e jejue. O profeta Daniel jejuou quando ele recebeu uma revelação de Deus. Eu estava lendo o texto e não entendi se ele jejuou para entender a revelação ou se ele jejuou depois que ele entendeu a revelação, porque a revelação era realmente impactante. Você está buscando ouvir a Deus? Você está buscando algo de Deus? Ore e jejue. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. A profetisa Ana jejuou como um meio de adorar o Senhor. Ana não estava buscando nada especial, mas ela entendeu que orar e jejuar era uma forma de adorar constantemente o Senhor. E a Bíblia diz que ela orava e jejuava constantemente, adorando a Deus. Também é uma forma de adoração. É uma maneira de dizermos para Deus: Deus, eu preciso comer, mas eu dependo primeiro de Ti, não da comida. Então, recebe a minha vida, recebe esta minha consagração em jejum como uma expressão do meu desejo de colocar a Ti em primeiro lugar na minha vida. Como uma expressão da minha adoração a Ti.
O apóstolo Paulo jejuou depois do seu encontro com Jesus na estrada para Damasco, por discernimento da vontade de Deus. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, seu nome era Saulo. E ele foi para a cidade de Damasco para ali perseguir os cristãos, encerrá-los na prisão, matá-los, o que fosse. E no caminho ele teve encontro com Jesus. Jesus se revelou a ele. E Jesus lhe deu uma ordem: entre na cidade, que lá lhe será dito o que fará. E ele havia ficado cego daquele encontro, foi uma luz muito forte, brilhou ao seu redor, e ele ficou cego. E para lá, para a cidade, ele foi. E ali ele ficou 3 dias, sem comer e sem beber, orando, para que o Senhor lhe revelasse qual era a vontade dele. Você está buscando a vontade de Deus para a sua vida, você não sabe que caminho seguir, se prosseguir, se voltar, se ir para o lado, se ir para o outro. Você está buscando a vontade de Deus? Ore e jejue. Faça como Paulo. E Jesus jejuou antes de começar seu ministério, para que ele fosse revestido de poder do alto. Não tente fazer a obra de Deus na sua própria carne. Não tente fazer a obra de Deus na sua própria força. Você não vai conseguir. Ou ela será feita de modo muito precário. Jejue, ore, consagre a sua vida ao Senhor. Peça que Ele o revista com o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus se colocou sob o poder do Espírito Santo. Em parte para nos dar o exemplo do que nós devemos fazer também. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e peça a Ele que o revista com o poder do Espírito Santo e exerça o seu ministério no poder do Espírito. Então nós temos aqui 8 diferentes motivos. Muitas dessas pessoas também jejuaram por outras razões. Mas no caso de Moisés, Elias e Jesus, eu disse, há um paralelo interessante. Os 3 jejuaram por 40 dias e 40 noites. Moisés e Elias jejuaram no mesmo lugar, no Monte Sinai, que no livro de Reis é chamado Monte Horebe, mas é o mesmo lugar. Os 3 estavam em momentos críticos da sua vida. Os 3 estavam em momentos de ou revelação de Deus, ou de busca da graça de Deus, ou em busca do poder do Espírito Santo. Paralelos muito interessantes. E quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, quem é que aparece com ele? Moisés e Elias. E onde eles aparecem? No monte. Interessante esse paralelo. No monte. Jesus gostava de subir ao monte para orar, a Bíblia diz. Moisés também. Passava grande parte do seu tempo na montanha buscando a Deus. E Elias também não foi diferente. Ele também gastou parte do seu tempo buscando a Deus na montanha. Não é que na montanha tenha algo especial. Algumas pessoas creem, eu vou orar no monte porque ela tem mais poder. Não. Mais poder tem quando você busca a Deus da maneira correta. Mas os montes na Bíblia são uma ilustração da elevação, que você procurar se colocar mais perto de Deus. Se fosse necessário subir a um monte para orar, coitados daqueles que vivem na Flórida, lá não tem nenhum monte. Coitado daqueles que vivem na planície amazônica, lá também não tem montes. Não é isso, é que a Bíblia mostra que Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Fala aqui de aproximação de Deus. E estes montes foram lugares que marcaram a história da Bíblia, a história do povo de Deus, a história do próprio Jesus. Porque eram lugares retirados para onde eles iam para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus. Então lembre-se, se você nesta semana, nós vamos começar, durante 4 semanas estaremos jejuando por 7 propósitos, vamos colocar daqui a pouco. E se você tem também seus propósitos pessoais, lembre-se de alguns que estão aqui na Bíblia, que nos servem de modelo. Moisés jejuou para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Ore e jejue. O rei Davi orou quando o seu filho estava doente, em contrição e por cura. Há alguma necessidade física na sua família, alguém que você ama, na sua própria vida, ou você quer expressar a Deus a sua contrição? Ore e jejue. Elias orou no momento de perseguição. Está sendo perseguido? Ore e jejue. Ele também orou no momento de desânimo físico e espiritual. Às vezes você não se sente cansado da jornada da vida. Às vezes você não se sente cansado das lides diárias. Às vezes você não se sente cansado também na obra de Deus. É hora de renovar, orando e jejuando. A rainha Esther jejuou quando o seu povo estava em grande perigo. Está passando um momento difícil, de perigo.
Os seus sonhos, conforme a gente cantou aqui hoje, estão querendo ser destruídos, há pessoas querendo destruí-los, há obstáculos. Ore e jejue. O profeta Daniel orou e jejuou no momento também de revelação de Deus. Deus está falando com você que você deve fazer alguma coisa, consagre-se ao Senhor. Ou você está buscando entender o que é que Deus está falando, o que é que Ele está lhe mostrando. Ore e jejue. Ana profetiza, jejuou apenas como uma maneira de adorar o Senhor. Você não tem nenhum motivo? Jejue assim mesmo. Apenas para demonstrar a Deus a sua consagração a Ele, a sua adoração a Ele. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele jejuou depois que ele teve encontro com Jesus para que ele pudesse discernir a vontade de Deus. Está orando pela vontade de Deus, para que Deus lhe revele? Ore e jejue. E Jesus, como eu disse, jejuou antes de começar o seu ministério, para que ele fosse revestido com o poder do Espírito Santo, porque Jesus sabia que ele não poderia fazer o seu ministério da maneira como o Pai queria, sem inteira submissão a Ele através do Espírito Santo. Amém? Você quer ter poder na sua vida espiritual? Ore e jejue. Você quer fazer o que Deus lhe chamou para fazer? Faça no poder do Espírito Santo. Ore e jejue. E nós, para o nosso propósito especial como igreja, nós estamos então, pode colocar aquela transparência agora, por favor. Nós estamos proclamando 4 semanas de jejum e oração, de hoje até dia 12 de março. E escolhemos 7 propósitos para jejum e oração. Primeiro, é avivamento da igreja. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós temos orado por um avivamento. Toda sexta-feira tem um grupo que se senta aqui nesses bancos para orar por você e pela igreja. E nós temos buscado um avivamento. O que é um avivamento? Há 2 definições possíveis. Primeiro, avivar significa dar vida. Eu até diria que, em vez de um avivamento, a igreja, graças a Deus, está avivada. Seria um reavivamento, mais vida. Certo? E se quiser tirar foto, pode tirar. Só não pode ficar mandando texto, tá? O avivamento ele tem 2 lados. O lado da igreja, quando há um avivamento, os crentes se consagram, os crentes têm vigor espiritual, os crentes servem a Deus com alegria, os crentes falam do amor de Deus para todas as pessoas, os crentes irradiam o amor de Deus através das suas vidas. E o outro aspecto é que quando há um avivamento, as pessoas lá de fora também são impactadas e muitos se convertem. Então, este é o primeiro motivo. Nós vamos estar orando este mês, durante essas 4 semanas. Orar por avivamento da igreja. Segundo, vamos orar e jejuar para que você seja um instrumento do avivamento. Se você está no grupo da Bíblia, você vai receber também estes slides esta semana. Orar para que você seja um instrumento do avivamento. Que a gente fala assim, Deus, aviva a tua igreja. Deus, aviva a tua igreja. Deus, aviva. Mas e você? Você quer ser um instrumento do avivamento? Para ser um instrumento do avivamento, eu tenho que fazer como Jesus. Tenho que me submeter inteiramente ao Pai. E pedir o poder do Espírito Santo. Eu tenho que me submeter inteiramente a Deus. Para que Ele me use com poder. Como Ele usou Paulo. Como Ele usou os apóstolos. Como Ele usou os discípulos. Como Ele usou a igreja primitiva. E como Ele usa muitos hoje também. Eu preciso desejar o avivamento primeiramente na minha vida. E preciso desejar ser um instrumento para que outras vidas sejam contagiadas por este avivamento. Há igrejas que dizem assim, nós vamos ter um avivamento esse fim de semana. Isso é muito comum em igrejas batistas, igrejas presbiterianas. Isso não é avivamento. A gente não pode decretar o avivamento. O avivamento vem de Deus. Mas eu posso me colocar no lugar para receber o avivamento de Deus. Para que eu seja o instrumento e para que a igreja receba o avivamento de Deus. Terceiro lugar, terceiro propósito, vamos orar e jejuar por provisão financeira para a igreja. No ano de 2016, pela misericórdia de Deus, nós fechamos as contas da igreja. Sobraram $20 na nossa contabilidade. Mas foi preciso que nós mexêssemos numa pequena reserva que nós tínhamos, que graças à contribuição de alguns irmãos fiéis, nós tivemos que usar parte daquele dinheiro. Nós sempre temos falado, aqui os irmãos que me ajudam aqui a fazer dízimos e ofertas, sempre têm falado, seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Deus não promete fazer de você um milionário, veja bem, se você for fiel dos dízimos e ofertas. Mas Ele promete suprir todas as suas necessidades. Ele promete abrir as janelas dos céus, de tal maneira que sejam derramadas bênçãos abundantes sobre a sua vida. Mas muitos crentes perderam esse entendimento. Tem até pregadores dizendo, não precisa dar dízimo. Eu fico com o Senhor Jesus que falou que é para dar o dízimo, de todo.
Deus não promete que Ele vai encher você, nem eu posso prometer que Ele vai acumular você de riqueza, como alguns pregadores fazem. Não, mas Ele promete suprir todas as suas necessidades e suprir abundantemente. Nós também temos nossos trabalhos de missões. E queremos também continuar investindo em missões. Tem trabalhos missionários, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, lá em Angola, em Moçambique, que nós ajudamos, no Brasil, e em outras partes da África também. Quando você dá uma oferta para missões, essa oferta é dirigida aos missionários. Temos também aquele casal agora da Tailândia. Algumas pessoas estão abençoando a vida deles, dando ofertas também para o ministério deles, Pedro e Elis. Ajude os missionários, ajude a obra de Deus a ser feita. Não só aqui em Los Angeles, mas também em todo o mundo. Seja generoso com a obra de Deus. Temos vários projetos para este ano, temos vários projetos. E eu quero lançar um desafio aqui, inclusive, que no nosso jejum deste mês, a nossa oração, nós incluamos a compra de um prédio. Os irmãos podem dizer amém a isso? Metade da igreja é sim, mas nós vamos com essa metade, amém? A metade que crê. Nós vamos comprar. Se Deus abrir esta porta, nós vamos comprar. É o projeto que a gente tem. Mas nós vamos sair daqui? Não necessariamente. Não necessariamente. Também o quarto propósito é provisão financeira, pessoal ou familiar, se você é casado e tem família. Vamos orar também por isso, para Deus prover. Há várias pessoas precisando de trabalho. Há várias pessoas precisando de um trabalho melhor. Há várias pessoas que estão precisando ganhar um dinheirinho a mais para pagar as suas contas. Vamos orar também e jejuar por provisão financeira. Esta semana eu li de uma universidade em Virgínia, chamada Liberty University. Eles estavam com uma dívida muito grande. E eles não conseguiam pagar aquela dívida, eles não tinham dinheiro. Então foi convocado um jejum e oração com todos os professores e alunos da escola. E o presidente da universidade, Jerry Falwell, que inclusive escreveu um livro muito bom sobre jejum, ele compareceu àquela reunião. E as pessoas daquela universidade, eles o amavam. E quando ele chegou, ele disse, nós vamos orar, nós vamos jejuar. E Deus vai prover os tantos milhões de dólares que nós precisamos para pagar esta conta. Eles não sabiam de onde ele viria o dinheiro, mas Jerry Falwell era um homem acostumado à oração e jejum. E ele cria que Deus tinha o poder de suprir essa necessidade. Passados alguns dias, irmãos, ele comunicou à universidade. Depois que nós oramos e jejuamos, alguém nos mandou um cheque de 50 milhões de dólares. Deus é assim. Creia em Deus para provisão das suas finanças. Você fica contando centavos? Deus não quer que você fique contando centavos. Estou dizendo que não é importante. Toda vez que eu acho uma moedinha de um centavo no chão, eu cato. Mas não é isso. Não é ficar preso naquelas coisas mínimas. Sonhe mais alto. Aspire mais alto com Deus. Você pode. Você crê nisso? Você pode. Eu não estou pregando a teologia da prosperidade. Todo mundo aqui sabe que nós somos contra. Mas eu creio na prosperidade divina. Eu creio naquela prosperidade que a Bíblia promete. Quando nós somos fiéis a Ele. Sonhe mais alto. Sonhe com a segunda academia, com a terceira, com a quarta. Sonhe com o quinto restaurante. Quarto, né? Quarto, quinto restaurante. Sonhe com algo melhor para você e para a sua família. Às vezes eu converso com os irmãos e eu vejo tanta desgraça. Desgraça eu já falei aqui, não é palavrão não, viu? Desgraça é falta de graça. Desgraça. Né? É tanta pessoa só reclamando, só miséria. Para de reclamar e passe a agradecer a Deus. E passe a orar, porque você falar para mim não vai resolver o seu problema. Fale com quem resolve. Fale com quem tem a solução. Eu vejo às vezes os irmãos pedem para a gente orar. Ore que estou com esse problema. A gente ora, depois ele não fica nem sabendo o resultado. As pessoas também desaprenderam a ser gratos. Desgraça, falta de graça, falta de gratidão. Confie nele. Eu não posso suprir todas as suas necessidades, mas eu conheço aquele que pode. Ele diz, meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá todas as vossas necessidades. Ele falou necessidades, ele falou desejos. Amém? E às vezes ele satisfaz até os nossos desejos também. Mas a promessa, o trato dele é suprir as nossas necessidades, se nós somos fiéis a ele. Quinto propósito, nós vamos orar e jejuar por relacionamentos pessoais. Para nossa família. Mesmo que sua família não esteja aqui, que esteja no Brasil, ore pela sua família. Você tem orado por eles.
Especialmente aqueles que não conhecem Jesus. Hoje cantamos aquela música, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a irmã Nelci falou de nós estarmos orando pela nossa família. Você tem orado pela salvação dos seus familiares que não conhecem a Jesus? Eu sei que você ora às vezes pelos suprimentos das necessidades deles, está ótimo. Mas se você não está orando pelo que é mais importante, você está falhando. Ore pela salvação dos seus familiares. Seus filhos, caso estejam afastados do Evangelho. Seus familiares que não conhecem a Jesus. Ore pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus abençoou a Jó enquanto ele orava por seus amigos. Eu tenho recebido constantemente aqui nos meus grupos uma mensagem que diz assim: uma das melhores maneiras de amar alguém é orar por ele. E é verdade. Uma das melhores maneiras de você amar alguém é orar por essa pessoa. Ore pelos seus inimigos também. Jesus mandou orar pelos inimigos. Perdoe os que o ofenderam. Tenho conversado com tantas pessoas do meio cristão que têm levado mágoas no seu coração, que não têm sido capazes de perdoar. Peça a Deus que quebre esse jugo da sua vida. Você não consegue perdoar? Peça a Deus que quebre esse jugo. Nós não podemos carregar mágoas. Nós não podemos carregar o ressentimento para sempre no nosso coração. Como é que você espera que Deus o abençoe com toda a plenitude que Ele tem para você, se você não é capaz de perdoar seu irmão? Ah, mas ele me ofendeu mesmo. E eu não estou negando, mas Jesus disse que você tem que perdoar. Pessoas que lhe deram prejuízo, pessoas que lhe machucaram moralmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Perdoe. Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas que eles nos fizeram, tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Sexto, eu já mais ou menos incluí aí na quarta, mas no 5, salvação dos familiares. Ora especificamente pela salvação dos seus familiares. O sétimo propósito é a pesca. A pesca são os 5 propósitos gerais da igreja para o ano 2017. Quem lembra, me ajude. P é? Pesca. P. O que significa o P? Ninguém lembra. Pregação. E o E? Ensino. Oh, Deus, líderes da igreja conseguem lembrar, vou ter que ter uma reunião com vocês depois. Ensino. S? Serviço. C? Comunhão. A? Adoração. Vamos orar por esse propósito também. Se nós orarmos por estes 7 propósitos, Deus ouvir a nossa oração, vocês vão ver tantas mudanças na sua vida pessoal, na vida da sua família e na vida desta igreja, que hoje, se nós contarmos, pareceriam inacreditáveis. Lembra-se do Salmo que eles disseram: olha, Deus fez coisas por nós, nós éramos como aqueles que sonhavam. Nós não conseguimos acreditar no tanto que Deus fez. Assim seremos nós, amém? Se nós fizermos isso. Então hoje estamos lançando, oficialmente, 4 semanas de jejum e oração. Agora, você pode acrescentar outros motivos, se você desejar. Talvez você tenha seus motivos pessoais, seus sonhos, conforme a gente cantou aqui, né? Sonhos que você tem, apresente para Deus. Afine seus sonhos com a vontade de Deus. Outros pedidos que você tenha, outros desejos, outras necessidades, apresente a Deus também. Ele é o Deus que tem prazer em ouvir as nossas orações. E eu proponho que nós jejuemos às terças e sextas-feiras. Como? Nós vamos pular ao menos uma refeição. Ok? Se possível, 2. Se você é daquelas pessoas que consegue ficar o dia todo sem comer, pule o café da manhã e pule o almoço, e só coma no final do dia. Se você não consegue, pule o café da manhã e almoce um pouco mais tarde. Consagre algumas horas a Deus. E daquele tempo que você estaria gastando para tomar o café, aproveite para orar. São 10 minutos que você leva para tomar café? Ore 10 minutos. Você já todo dia usa mesmo aqueles 10 minutos para comer? Então use para louvar a Deus. Use para orar. Use para consagrar-se. Lembre-se, não basta jejuar e não orar. Você vai ficar com muita fome e não vai ter nenhum poder espiritual. É preciso orar. É jejum e oração.
Então, todas as terças, começando essa semana, como eu disse, nós vamos colocar no grupo também, para lembrar. Todas as terças e sextas, nós estaremos orando e jejuando. Orar todos os dias, mas orar e jejuar às terças e sextas. E repetindo, se você puder, pule 2 refeições. A da manhã, mas a da manhã é mais importante. É por isso mesmo. É bom você jejuar depois que você tomou um café e está com a barriga cheia. É fácil, até o diabo faz isso. Agora, pule o café da manhã. Se você puder, pule também o almoço. Se você não consegue, então, neste caso, pule apenas uma refeição. Se você é diabético, não pode ficar muito tempo sem comer, ou tem alguma outra enfermidade, também não fique muito tempo sem comer, mas pule pelo menos uma refeição. Você vai ver a diferença. Daqui 4 semanas, nós vamos fazer uma celebração e vamos pedir a algumas pessoas que deem testemunho do que Deus fez neste período. Estamos fechados, irmãos? Amém? Então, se você realmente quer se comprometer com oração e jejum nessas 4 semanas, eu vou pedir que vocês coloquem em pé. E nós vamos orar agora e vamos dizer a Deus que estamos assumindo um compromisso com Ele, perante Ele, perante a igreja, de que estaremos nas próximas 4 semanas. Você não é obrigado a fazer isso, mas se você quiser fazer, por favor, coloque-se em pé. Eu quero que você diga pessoalmente a Deus, não precisa dizer em voz alta, feche seus olhos, diga, Deus, eu quero me comprometer com estes 7 propósitos, vou orar e jejuar também por outras coisas que eu preciso, ou que eu tenho necessidade, ou que eu sonho, eu quero te pedir, Senhor. E para isso eu me consagro a Ti neste momento. E vou nas próximas terças e sextas jejuar por estes propósitos. Senhor nosso Deus, como igreja, não apenas como indivíduos, como igreja, nós estamos assumindo diante de Ti este propósito, de orar e jejuar pelas próximas 4 semanas, às terças e sextas-feiras. Alguns de nós, Senhor, vão pular uma refeição, outros vão se abster de 2 refeições. É o propósito que nós estamos fazendo contigo. Sabemos que o jejum não nos torna mais espirituais, não nos torna melhores que ninguém, mas é uma forma de reconhecermos a nossa dependência de Ti. É uma forma de reconhecermos, Senhor, que quem nos sustenta é o Senhor, não é a comida que perece. Não são as coisas que controlam a nossa vida, é o Senhor quem controla a nossa vida. E nós queremos com este jejum, Senhor, expressar tudo isso a Ti. Expressar também a nossa adoração, a nossa dependência. Há pessoas aqui também que têm sonhos pessoais, também estarão orando e jejuando por estes sonhos. Como igreja, Senhor, nós estaremos pedindo um avivamento aqui na nossa igreja. Queremos também ser um instrumento do avivamento, Senhor. Cada um de nós individualmente. Oramos também, Senhor, por provisão financeira para a Tua casa. Prover, Senhor, os recursos de que necessitamos. E abençoa também nossos programas, nossas missões, os projetos que temos também para o ano de 2017. Senhor, também vamos orar e jejuar por provisão financeira para nós mesmos e para nossas famílias. Porque Tu és o Deus que é dono do ouro e da prata. E nós entendemos, Senhor, que Tu tens o poder de prover tudo aquilo que nós necessitamos. E através desse jejum nós estaremos demonstrando a nossa dependência de Ti. Também, Senhor, vamos orar e jejuar pelos relacionamentos pessoais, com nossos familiares, nossos amigos. Senhor, eu oro e nós vamos orar para que o Senhor ajude aqueles que guardam mágoa a perdoar, Senhor, os que os ofenderam. Não importa o tamanho da ofensa, não importa a natureza da ofensa, nós precisamos perdoar, diz a Tua palavra. E és Tu mesmo quem nos capacita para perdoarmos. E nós vamos orar, Senhor, nessas 4 semanas, para que aqueles que estão guardando algum rancor no coração, possam liberar perdão para os seus ofensores, Senhor. Senhor, nós também vamos orar e jejuar pela salvação dos nossos familiares que não Te conhecem. Quantos de nós temos aqui familiares que nunca conheceram a Jesus? Nós oramos, Senhor, para que Tu também salves os nossos familiares. E também, Senhor, vamos orar e jejuar pelos 5 propósitos gerais da igreja.
que estamos chamando de pesca, para que a tua palavra seja pregada com poder, para que a tua palavra seja ensinada com autoridade, para que, Senhor, nós possamos continuar servindo uns aos outros e servir a comunidade brasileira e servir também as outras comunidades em Los Angeles. Também, Senhor, nós oramos pela comunhão, Senhor. Nós entendemos que só pode haver comunhão havendo perdão. Só pode haver verdadeira comunhão quando ninguém mais guarda rancor, quando ninguém está com o pé atrás, quando ninguém mais, Senhor, está com o ressentimento. Nós oramos para que a nossa comunhão seja melhor, Senhor, do que ela já é. E para que ela alcance os níveis que Tu queres que nós alcancemos. E nós também, Senhor, vamos orar e jejuar por adoração, Senhor. Para que quando cheguemos à Tua casa, Te adoremos em espírito e em verdade. Mas também, Senhor, para que nós adotemos um estilo de vida de adoração, não só quando estamos na Tua casa ou nas células, nas nossas reuniões, mas em todo momento, no nosso carro, no nosso lar, no nosso trabalho, nós possamos ter uma atitude de adoração, Senhor. Estilo de vida de adoração. Ajuda-nos, Senhor, a orar e a jejuar por estes propósitos. E também cada um a orar e jejuar pelos seus propósitos pessoais e por seus sonhos. E nós sabemos que de Ti vem a vitória, Senhor. E nós confiamos em Ti. E veremos a Tua glória ser manifestada, Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Deus te abençoe.